Olá a todos, bem-vindos ao Book Steps. Meu nome é Catarina e hoje vamos falar da obra O Amante de Marguerite Duras. Marguerite Duras nasceu em 1914 e nasceu no que nós chamamos atualmente Vietnã do Sul, mas que antigamente se chamava Conchichina ou Indochina. E ela é filha de pais imigrados franceses. Portanto, falamos de uma adolescente que cresce numa colónia francesa no Vietnã. E estas experiências atípicas de uma adolescente marcaram de modo indelével o percurso do imaginário da escritora. E é somente aos 70 anos que ganha um prémio, é premiada e galardoada com o prémio Goncourt, em França, um dos maiores prémios de renome franceses. E só aos 70 anos com a obra que nós vamos falar hoje, portanto, O Amante. E esta história passa-se em Saigon, nos anos 20, portanto, num período que permeia as duas guerras mundiais. E qual é o ponto fulcral? É que, primeiro, algo que está sempre a ser referenciado pela narradora é uma travessia de barcaça, que é, no fundo, um barco, portanto, eu vou dizer travessia de barco daqui adiante, num rio. E essa travessia, ela volta sempre a esse momento. Porquê? Porque, de facto, a travessia tem um valor simbólico, que eu falarei a seguir. Mas o ponto primordial da narrativa, e o que se calhar chocará quem me está a ver, ou quem já leu o livro, é o facto de ela ser uma menina de 15 anos e apaixonar-se por um homem de 27 anos. Sendo ela uma branca, uma branca que vive no Vietnã, mas branca, apaixona-se numa altura em que o ódio racial era preponderante por um chinês, um homem chinês de 27 anos. Então, o que nós consideramos hoje isto é pedofilia, portanto, segundo a lei portuguesa seria pedofilia, mas a verdade é que não só nestes tempos o que mais interessava não era a idade deles, mas sim a sua raça. Portanto, enfim, os nossos padrões, a ótica da ética e da moralidade era bastante estranha e diferente à nossa. Quem já leu saberá, o problema da pedofilia aqui não é bem um problema. Temos uma exploração mais degradante da mulher devido às suas condições precárias, económicas e tudo mais, mas esperem para ver, porque há muita coisa para se falar sobre este livro, incluindo tudo o que eu acabei de referir com mais profundidade. A escrita de Marguerite Duras é, de facto, brilhante. Não encontro este tipo de escrita muito frequentemente. É especial. E o livro abre logo uma cena que nos deixa quase como uma antecipação da tragédia, digamos. Porquê? Porque é um homem que, anos mais tarde, portanto, a narradora começa no primeiro parágrafo como sendo já velha, olhando para trás na sua adolescência, e quem é que a interpela? É um senhor que lhe diz: tu pareces devastada. O que é que este homem diz? Diz-lhe: acho-a mais bonita agora do que quando era jovem. Gostava menos do seu rosto de jovem mulher do que daquele que tem agora. Devastado. Bom, começamos a narrativa logo com esta abordagem pouco comum, não é, na literatura. E a partir daqui nós vamos ver que estamos a falar de uma adolescência passada e de uma visão sobre esta. Ou seja, dadas as particularidades e similitude, não é, entre a vida da narradora e da autora, vemos que não há uma sequencialidade, uma narrativa linear que nos possa dirigir o pensamento para uma linha temporal, porque nós temos uma narradora que salta entre a primeira e a terceira pessoa, portanto neste tom, ora confessional, ora impessoal. Depois também passamos de uma voz temporal do passado para o presente e assim consecutivamente, sempre numa alternância, num jogo voraz entre a pessoa gramatical do texto e o tempo da narrativa. De certa forma, pode parecer ensurdecedor, pode parecer confuso, mas o livro não é confuso, porque o número diverso de episódios que acontecem não são assim tão diversos, ou seja, tudo se passa ali dentro daquele círculo, simplesmente nós oscilamos entre as vozes. Podemos dizer que em O Amante temos uma literatura confessional. Literatura essa que sempre existiu, mas que as mulheres não tinham particular liberdade para a vocifrar. Este tipo de literatura Marguerite Duras agarrou-a com toda a força e, de facto, muitas das memórias estão aqui presentes da sua vida.
E esta ideia de autobiografia, de livro de memórias, é algo que surgiu no século XVIII com a ascensão da burguesia. Essa ideia de que tudo o que circundava o indivíduo e a sua pessoalidade tornou-se algo relevante, mas é no século XIX que isto atinge o seu auge. De qualquer forma, eu não considero este livro autobiográfico porque nós não temos de facto uma continuidade dos acontecimentos e da narrativa que se possa dizer que tudo é realidade e não ali mistura de ficção. Nós temos aqui para mim um livro memorialista, confessional. Há aqui uma curiosidade muito interessante, e agora foi o tema de curiosidade. Marguerite Duras fez uma coisa muito engraçada, que foi, ao longo da vida, ela quis relevar cada vez mais as suas dificuldades familiares interpessoais, mas foi com a morte individual de cada membro da sua família que ela foi revelando tudo o que viveu, e portanto este livro é publicado quando ela tem 70 anos. E por isso todos os familiares já tinham falecido. E mais tarde ela ainda vem a publicar mais livros com confissões mais tensas e pormenorizadas. E, portanto, esta é uma autora que, se nós damos a obra toda, é como um puzzle. Mas, de facto, ela deixou para o fim o melhor, porque foi o mais honesto e o mais simbólico também da sua própria vida, que é a desmistificação. A verdade é que esta é uma das obras que nós vamos retirar do banal o importante, porque as personagens movem-se por ódio e por amor, em constante articulação. Enfim, o fluxo de imaginação, do imaginário, da presença das paisagens como forma de explicar o que se sente. Este livro lê-se muito bem, especialmente quem gosta de uma prosa radioativa e com particularidades internas. E agora entramos na temática transgressão. Porquê transgressão? Não temos só uma menina que transgride a sua idade para namorar. Temos também uma menina que namora não só com um homem muito mais velho, pelo menos 10 anos mais velho do que ela, mas, acima de tudo, com um homem que não pertence à sua esfera convencional e social aceitável. Portanto, um homem chinês. Este trespasse de limites e esta ruptura com as convenções sociais que nos toca desde o início. Portanto, nós, desde o início, percebemos que esta menina está deslocada e desalojada da caricatura social feita na época. E esta transgressão não é só típico da menina, porque já a mãe transgrediu na medida em que, com a morte do marido, ela teve que assumir as rédeas da vida económica familiar. E isso não era comum na altura. E, portanto, ou ela abrir negócios, ou pelo menos tentar abrir negócios, apesar de irem à falência, esta ideia desta imagem das mulheres como transgressoras, não aos olhos de hoje em dia, mas sim aos olhos da altura. E a travessia que a menina faz de barco é icónica, porque esta travessia simboliza também o caminho para o amadurecimento. E aqui entra a família, não como ação, mas como omissão. A família não acompanha o amadurecimento da menina. A família entra em desacordo com o papel social que ela quer atingir, que é fora dos padrões e dos limites socialmente aceitáveis, e então desarma a menina e deixa à sua própria mercê. E, portanto, quando ela se depara com este novo mundo de um homem rico chinês com mais de 10 anos, ela entra neste mundo, sai da infância, quebra os laços familiares e as convenções, mas fala sempre sozinha, numa travessia solitária e abandonada. Mas este caráter desarmónico e distante da família faz-se representar pela falta de representatividade onomástica, ou seja, os membros da família não têm nome nem apelido, são tratados como a minha mãe, o meu irmão mais velho e o meu irmão mais novo. Portanto, mais uma das simbologias que Marguerite Duras traz, que inclusive não dá o nome próprio a nenhum dos membros da família, de forma a ilustrar esse desapego já numa fase avançada. E nós temos de perceber que a menina o que faz é, no fundo, um jogo de tentativa e erro. Ela, na sua inocência, percebe que a família tem tantas dificuldades económicas
que ela não vai conseguir atingir a sua satisfação pessoal enveredando pelo caminho que a família vê como certo. Porque se a família cai sempre em desgraça, então esse caminho provavelmente não será o ideal. Então o que é que ela faz? Ela transgride e embarca, no sentido literal e metafórico da coisa, numa travessia rumo a uma vida identitária que ela escolheu para si. E falo através do quê? Através do ato sexual. A libertação sexual como forma de desenraizar-se do seu passado e das suas raízes pessoais. Este envolvimento erótico é uma tentativa de apagar a solidão e esta crise existencial. Ela deita-se com o homem chinês na cama e ele observa. Ele, que é um homem frágil, tanto a nível físico como emocional. Ele que olha para a menina nua e não só é repugnante aos nossos olhos, mas como também vemos uma certa agonia. Ele tenta retirar do corpo nu desta jovem uma resposta também para a sua própria crise existencial. É no fundo o jogo de xadrez que as personagens fazem. E aqui a menina ganha a força porque ela é que comanda a relação com o jovem chinês e ela que tem o poder de manusear as perspectivas futuras e presentes. Mas não deixa de ser uma vítima, obviamente, da sociedade, visto que é menor e que está envolvida com um homem mais velho, não é? Mas, enfim, só para verem que isto aconteceu com a autora, já agora. Ela teve esta relação quando era jovem e, portanto, como ela fala da questão é muito verdadeiro, percebem? E aliás, nota-se uma vulnerabilidade excepcional de quem viveu a experiência. Outra abordagem que queria agora mencionar é a infância e a guerra. Tanto a infância como a guerra impõem a submissão, impõem muitas vezes a derrota e o fracasso. E primeiro que tudo, nós sabemos que a guerra teve um impacto na vida da autora porque o marido acabou por ir para um campo de concentração em Auschwitz e este livro já foi escrito muito depois disso, mas não só, porque reparem, alguém que cresce entre as duas guerras mundiais, no fundo vive nesse panorama devastador. Juntar a infância, os problemas familiares com a presença da guerra, o imperialismo, o colonialismo, é extremamente confuso para uma cabeça de uma criança que não percebe ainda, não assimilou os estigmas sociais e os paradigmas. É que o que acontece é que o estado da infância e o estado da guerra transbordam para cima do outro, como se envolvessem numa amálgama de confusão e sentimentos. E isto é muito interessante porque a Marguerite Duras escreveu o roteiro do Hiroshima Mon Amour. E no filme Hiroshima Mon Amour também temos esse encruzilhar e entrelaçar entre a guerra e a infância, entre a relação de uma ocidental com uma oriental. Queria também falar-vos da memória. Foucault, o escritor francês, chamou a obra de Duras como a memória sem lembrança. Uma memória sobre a memória e cada memória apagando qualquer lembrança, e isso infinitamente. Porque quando nós lemos este livro, percebemos que o foco da narrativa está na autorreflexão. Se por um lado temos aqui a realidade, temos também o facto do esquecimento já ter intervindo. Portanto, aqui recusa-se o tradicionalismo autobiográfico porque a autora não quer trazer a coesão e a estabilidade de uma autobiografia. E daí ir ao encontro do que eu disse, que isto é muito mais memorialístico. Ou seja, nós aqui não falamos de relembrar, falamos de reviver as ações que encontramos na vida da adolescente. E, portanto, esta autora faz funcionar a memória como não só autorreflexão, mas uma nova vivência dos acontecimentos de forma a articulá-los com o que é hoje em dia. E isto vemos muito também no livro Manhã Submersa, de Virgílio Ferreira, que tem vídeo no canal, que é esta forma de crescer enquanto ser humano, olhando para trás. E, portanto, não deixar o passado no passado, mas rebuscá-lo, de forma a encontrarmos com o que podemos ser ainda. E não se esqueçam que é Freud que fala muito desta ideia de sentimentos recalcados e de nós queremos reviver as ações tomadas anteriormente de forma a preservarmos a memória. Ou seja, o esquecimento aqui opera como uma barreira, não é? Que servirá de impedimento à memória porque nos protege das más lembranças. Mas ao mesmo tempo, o ato de memória faz-nos reajustar as lembranças, segundo Freud, de forma a que nós possamos vivê-las de uma forma mais clara, não é? No futuro. E o ponto fulcral da memória nesta obra é aquela travessia que a menina fazia no rio Mekong.
esse é o ponto ao qual ela volta constantemente e insistentemente. Como aquele ponto em que tudo mudou. Foi a partir desse dia que tudo na sua vida caiu e se reergueu. E é muito interessante porque a menina, a narradora, acaba por confessar que a sua mãe tirou várias fotos de família na altura lá no Vietnã, mas nunca da paisagem, nunca da casa, nunca do ambiente exótico vietnamita. Tirava só as fotos de família, perfis e aos seus rostos. E a menina, eu acho que o que a narradora faz no fundo, ela descreve tantas vezes as paisagens, as casas, a cultura vietnamita, de forma a que essas fotografias não sejam os únicos elementos que a façam recordar. Portanto, ela, por cima da memória visual de uma fotografia, ela acresce-lhe a escrita, como até ultrapassando os limites impostos pela mãe, que só ficaria guardada a cara dos membros da família. E ela diz, não, a escrita vai-me permitir ir mais além e confrontar essa limitação imposta pela minha própria família. É que, no fundo, o que Duras que tenta fazer é construir uma imagem absoluta de uma fotografia que nunca foi tirada. Isso, para mim, é poesia. E será que Marguerite Duras se inspirou em alguma corrente literária? Sim. No novo romance. O nouveau roman, como se costuma dizer, é uma corrente literária muito interessante. Por exemplo, frases curtas que desaceleram o ritmo da narrativa, simbolismos representados em pequenas coisas, como gestos, emoções. A memória voluntária tem um papel importantíssimo porque as ações e as emoções são manipuladas através da escrita. É que a mestria desta escritora opera funcionalmente através da fragilidade humana. Ela que envereda por esta corrente literária que até ao momento tinha sido praticamente só de homens, e ela pega no novo romance e faleceu. Como eu vos disse, as mulheres eram tão excluídas da literatura, que ficou tanto por dizer da experiência feminina, que eu sinto que Marguerite Duras fez uma homenagem a muitas das mulheres cujas obras não foram publicadas e que viveram estes amores e desamores, estas travessias. Aliás, chegou a altura de falar mesmo da travessia, a imagética do rio e da travessia. É que a arte permeia a travessia, porque nós no livro até falamos, por exemplo, de Chopin, da música de Chopin, falamos de literatura, enfim. Este é o momento fulcral da obra. Só que, na verdade, o rio tem uma faceta dupla nesta obra. Primeiro porque, como eu vos falei, a família tinha dificuldades familiares, porque o pai morreu e a mãe tentou construir um negócio através de barragens. E nada resultou. Ou seja, o rio aqui tem uma dupla faceta. Tanto pode trazer prosperidade, porque é no rio e através desta travessia que ela conhece um homem chinês rico, que pode trazer bonança, como também traz dificuldades económicas. Portanto, esta dupla faceta e a ambiguidade da presença da água. E falando em travessias, não só marítimas, mas também terrestres. Por exemplo, nós temos essa travessia inicial que transmite, não é, essa ideia de transgressão entre a infância e o amadurecimento. Depois temos a limusine do homem chinês, porque a menina apaixona-se primeiro pela ideia da limusine e só depois pelo homem chinês. Portanto, essa limusine que já faz o transporte do amadurecimento até à atividade sexual e essa descoberta. E depois temos uma última travessia, que vai ser de barco. Mas isso deixo-vos para descobrirem sozinhos. E agora falamos do vestuário. O vestuário, sim. E o vestuário porquê? Porque primeiro, o aspecto físico é logo mencionado no primeiro parágrafo, com a cara que nos é mencionada como devastada. Depois porque a menina também lhe repugnava um pouco a forma como a sua matriarca se vestia. E, no fundo, o vestuário é logo mencionado no início, porque a menina usava um chapéu, uns sapatos, uns vestidos específicos. Vamos um a um falar sobre eles. Primeiro que tudo, nós temos de perceber que essa valorização de uma nova etapa na sua vida faz com que a menina se queira desarticular das convenções que a albergavam, não é? Então, primeiro que tudo, ela anda com um vestido que era da mãe. Um vestido usado, que a mãe descartou. Logo, um símbolo da pobreza. Os sapatos também foram adquiridos através de uma liquidação. Portanto, outro símbolo da pobreza. Mas esses sapatos eram de salto alto, representativo da feminilidade e dessa ideia de que já não quero sapatos para brincar, para estar com as pessoas da minha idade. Eu vou
colocar uns sapatos que demonstrem a minha exasperada vontade de me tornar um ser experiente e adulta. Menina mostrando que está pronta para a travessia, mostra também que tem um lado frágil e desumano. É o cinto que ela usa. Ela usa um cinto que representa a violência cometida no seio familiar, porque a mãe bate com cinto, o irmão mais velho bate com cinto, e esse cinto representa, portanto, o apego que ela ainda tem à moral familiar castradora. No fim, temos um chapéu, que era do pai, e que faz a ponte com tudo o que acabei de dizer, que é: eu uso este chapéu porque eu quero ser o elemento que traz para casa o sustento. Portanto, tem esta figura de provedora familiar que vai à procura do homem chinês rico a fim de se sustentar e trazer também para a família um sustento económico. E, portanto, todas estas singularidades no vestuário contam a história desta menina, que é fascinante. Agora vamos falar do colonialismo e patriarcado. O amante de Marguerite Duras desenvolve-se numa sociedade colonial e patriarcal no século XX. Não só vemos a presença de uma colónia francesa e a sua imponência no Vietnã e nas relações comerciais também com a China e os outros povos ao seu redor, também vemos que esta menina, filha de pais imigrados franceses, ela ocupa na sociedade vietnamita uma posição avantajada. Porquê? Porque ela no autocarro senta-se ao lado dos europeus. Ela é a única menina que na sua escola pode sair sem autorização, ou pelo menos consoante a sua vontade. E é interessante porque ela, usando aquele cinto e aquele chapéu, quase que parece aderir à ideia da figura do colonizador, como imponente, castrador, não é? Autoritário, figura de autoridade. E, no fundo, isto é algo muito falado em relação ao mundo do colonizador colonizado, que é nós, para nos inserirmos, e eu falei disto no vídeo Uma Questão de Beleza, de Zadie Smith, é que nós fazemos mímica dos comportamentos do colonizador para termos um acesso às convenções e à sociedade. E Homi Bhabha, ele fala deste processo de identificação como algo até narcisista. O colonizador quer que toda a gente se identifique com ele e que tente, de certa forma, associar-se ao seu vestuário, à sua forma de falar e de vestir, mas é só até certo ponto. Porquê? Porque essa identificação faz com que seja mais fácil depois estabelecer as relações com estas pessoas que estão ao seu redor, que envolvem a figura do colonizador, mas não em demasia ao ponto de considerarem que são da mesma laia, não é? Então Homi Bhabha fala muito desta componente da identificação para além da mímica. Porque outra crítica que eu vejo a autora fazer é ao espaço físico exótico do Vietnã. Porque se por um lado a ideia do Ocidente é que estes países são muito exóticos e cheios de prosperidade, por outro lado a narradora mostra-nos, assim como a autora, de que esses espaços físicos exóticos muitas vezes são estagnadores, são como águas paradas na nossa vida, das quais não se pode beber sem se ficar doente. Ou seja, como ir para esses sítios pensando que podemos manter a nossa artificialidade ocidental e ao mesmo tempo a prosperidade económica. E quando falo em patriarcado, falo também deste ato constante de ser desfolhada por um homem mais velho. Este ato que tem de se entregar a um homem rico para que a mulher consiga desentender-se das suas limitações. E eu sei que Marguerite Duras, ela tem uma análise muito mais profunda desta relação que ela teve com o homem, porque vai haver uma relação com uma mulher aqui neste livro também, o que em si já é transgressor. E temos a maior transgressão de todas, e a luta contra o patriarcado. Este patriarcado que também é erigido pela sua mãe. Portanto, já falei também daqui noutro vídeo no canal, que é da Sinfonia em Branco de Adriana Lisboa. Muitas vezes o patriarcado é sustentado também por mulheres. E neste caso a mãe dela impede-a e limita a de escrever. E é através da escrita que, muitos anos mais tarde, a autora vai impor-se a estas, barreiras e fronteiras que são criadas na sua adolescência. O ato de escrever é uma luta contra o patriarcado. Por isso eu gostei muito desta obra, gostei da tentativa de sufoco da voz feminina que foi completamente falhada, portanto fiquei feliz.
Gostei também do facto de não ser uma narrativa linear e de ter saltos temporais e de vozes gramaticais de texto. Gostei dessa franqueza, gostei da vulnerabilidade, gostei da voz humana e de não haver limitações morais a tudo o que se fez aqui. Não é livro para todos, especialmente para quem é mais sensível a temáticas de pedofilia, aos nossos olhos, atenção, mas prometo-vos, com o tamanho deste livro, lê-se muito bem, frases super poéticas. E deixo-vos já agora, para finalizar, uma frase enigmática para quem não conhece deste livro. Muito cedo na minha vida foi tarde demais. Até breve.